A avó Maria Pinheiro, pessoas que eu sei, tem quilometragem de sofrimento com Cristo. Aleluia. Que já passou pelo fino e pelo grosso, não é? Que tem lastro, que tem história. Aí eu olho para cá e me sinto igual Cristiano. Eu reconheço diante de todos os irmãos. Queridos, eu sou só um menino. Só um menino, diante de pessoas que passaram por tanta coisa, que viram tanta coisa, Glória. que tiveram tantas experiências com o Senhor, né? Foi falado aqui hoje muito em sofrimento, né? Eu vou falar uma coisa para os irmãos, né? Queridos, quando eu congregava no Ministério Ferreira, tinha uma irmã, que ela veio do Pernambuco, o nome dela era Irmã Lourdes, e agora ela voltou para o Pernambuco, então, mas ela sempre falava uma coisa que eu achava interessante. Devido às agruras da região que ela morava, né, o sertão do Pernambuco, aquela vida difícil, aquela vida triste, ela vai contar os testemunhos dela. Ela contava os testemunhos dela e ela sempre falava assim: ai, mas lá acontece isso, lá falta água, e falta comida, é difícil, a vida é triste. E ela dava aquele testemunho terrível, Marisa. Só que no final ela contava de como Jesus guardava ela, né? E ela sempre terminava o testemunho dela dizendo assim: irmãos, como é bom sofrer com Jesus. Aleluia. É verdade. Ela falava assim: como é bom sofrer com Jesus. Jesus falou para nós assim, para os discípulos, né? Falou assim: ó, o servo não é maior que o Senhor. Se o Senhor sofre, o servo sofre também. Quanto mais. Sabe por quê? Porque quem prometeu benécias para nós não foi Jesus. Não quero nem dizer quem foi, para os irmãos escandalizarem. Mas alguém falou assim: não, se você me seguir, ó, vai ser tudo legal. Vai ser tudo. Não vou nem falar o nome do Senhor. E eu queria mostrar para os irmãos que o nosso Senhor, Jesus Cristo, para dar exemplo, queridos, ele sofreu desde o início. Aleluia. Que a gente só pensa nele na Páscoa, né? Ah, ele foi pego lá no jardim, traíram ele, capturaram, levaram para a cadeia. A gente pensa: ah, Jesus sofreu. Não, não tem maneira nenhuma. Eu queria refletir com os irmãos aqui, poucos minutos, a respeito disso aqui. Jesus sofreu desde o início. Abre as suas Bíblias aí. Mateus capítulo 1, querido. Por favor. Quero agradecer aqui ao pastor Gilberto, que nos deu a oportunidade, né? Pela confiança. E os irmãos, pela tolerância de nos ouvirem. Mateus capítulo 1. Os irmãos encontraram? Amém. Isso aqui é básico da escola dominical, né, irmão Joaquim? Mateus tem que conhecer, né? Adoro os hinos do irmão Joaquim. As letras dos hinos do irmão Joaquim, né? Letra de quem viveu o Evangelho, né? Letra de quem viveu o Evangelho, né? É maravilhoso. Outra questão que eu queria falar com os irmãos aqui: eu não gosto de música evangélica, irmãos. Eu só gosto de música evangélica antiga. Por causa dessas coisas. Porque nas músicas evangélicas antigas a gente vê a experiência cristã, né? A gente vê como a pessoa viveu, como o ensino que a irmã Simone cantou aqui. É coisa de quem sofreu, né? Quando passava pelas águas e tal, é coisa de quem andou com Cristo no sofrimento, né? Enfim, é maravilhoso, né? E Cristo sofreu. Mateus capítulo 1, lá no versículo 18. Os irmãos leiam comigo, por favor. Está escrito assim, tá? Texto conhecido, inclusive. Mateus 1, versículo 18. Os irmãos encontraram? Digam amém, irmãos. Por favor. Amém. Está escrito assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de ajuntar-se, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Glória a Deus. Aqui. Vamos lá. Queridos, eu queria a atenção dos irmãos aqui, a esse respeito aqui. Olha só. Maria, quando conheceu José, ela não devia ter mais que 14 anos. Mais que 14 anos. Provavelmente se casou aos 15. A mulher judia, geralmente ela passava por um processo de automação, né? de emancipação, chamado bat, em hebraico, né? Bat mitzvah, que significa filha da lei. O menino passava por um processo também chamado bar mitzvah, né? Que significa filho da lei. Então a gente vê aqui um fato interessante na vida de Maria. A partir do momento que você passa por esse processo, para os judeus é um ritual de transição que transforma a menina em mulher. Entende-se que aquela pessoa, ela está pronta para aguentar tudo o que a vida mandar para ela. Ela é responsável. É como se ela estivesse tirando ali a sua identidade com a maioridade. Agora você responde por tudo que você faz. Você agora é autônoma, né? Para tudo agora ela podia responder. Não sei se os irmãos sabem, um garoto em Israel, quando passa pelo bar mitzvah, segundo a lei judaica, ele é autônomo e ele inclusive é responsável por todos os seus atos. Se ele matar alguém, ele vai preso. Se ele, enfim, tudo que ele fizer a partir dos 12 anos e meio, ele é responsável.
Inclusive a gente vê isso na vida de Jesus, quando Jesus está ali no templo, né, os seus pais o esquecem ali, e quando voltam, ele está discutindo com pessoas adultas. Porque a partir daquele momento ele também já é autônomo para poder falar a respeito da lei. Ele já pode dar o voto dele, ele já pode se manifestar publicamente, porque ele é um homem. A partir daquele momento ele é um homem apto para tudo, inclusive para sofrer. Não é? Inclusive para sofrer. E aí agora a gente vê um texto aqui bem interessante do Evangelho, dizendo que Maria passou por algumas coisas, e o fato é que quem estava dentro da barriga da Maria? Jesus. E aqui começa o sofrimento de Jesus. Olha que interessante. Acompanhe comigo o texto aqui. Vou ler de novo o versículo 18, tá? Está escrito assim. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, a sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Quando Maria foi entregue a José por esposa, eles não se conheceram. Porque o costume judeu, os irmãos devem saber, é que os pais organizam um casamento. E os filhos não se conhecem. Tá? Só que durante o período em que os pais negociam o casamento, tanto a mulher quanto o menino, o rapaz, eles já são considerados casados. Eles passam um ano numa espécie de período de noivado. O texto aqui diz que ela estava desposada, ou seja, prometida. Eles passam um período de um ano se preparando para casar, e nesse período de um ano ela já é considerada a esposa dele. Mesmo que o matrimônio ainda não tenha sido concretizado, ela já é considerada esposa. Tanto é que a palavra que diz que ela está desposada. E alguns indícios mostram para nós que ela já era mulher de José. Tá certo? Só que é o seguinte, uma das obrigações da menina quando ia se casar é que ela tinha que ser virgem. Ela não podia ter sido de outro homem. Ela acabou de sair da casa do pai dela. Só que agora, a Maria recebe uma visitação. A gente não sabe exatamente como se deu isso, porque o texto não mostra para nós. Só que o texto admite que ela reconheceu, e ela mesma admite, ela achou-se concebida do Espírito Santo. Agora, viagem no texto comigo aqui. Essa menina só tem 15 anos, Cristiano. Ela só tem entre 14 e 15 anos. E ela teve uma experiência espiritual tão profunda. Já pensou de repente com 15 anos você se vê grávida do Espírito Santo? A Bíblia diz inclusive que em outro texto do Evangelho, que o Espírito Santo desceu sobre ela. Olha que experiência profunda. O Espírito Santo desce sobre ela e a cobriu. Irmãos, você imagina se isso acontece com uma mulher nos nossos dias? Vamos lá. Mas como eu falei para os irmãos, uma menina quando se casa, ela tem que se casar. Como que ela tem que se casar? Virgem. Agora o problema é o seguinte, ela vai chegar para José e contar a história. E aqui é que o negócio complica, irmã Luísa. E a gente vai ver porque que fica complicado. Olha o que o texto diz. Vou ler agora o versículo 19. Ela falou pro marido dela lá que ela havia sido concebida do Espírito Santo. Então José, olha como é que o texto chama José. Seu marido. Repararam no texto? Mas ele não tinha casado ainda, não é verdade? Só que nesse período de um ano ele já é considerado o quê? Marido dela. E o texto fala, e José, seu marido, sendo um homem justo, não a quis infamar. Vamos lá. O casamento judaico tem uns protocolos, tá? Tem umas coisas que têm que ser observadas. O marido, ele tem direito de repudiar a sua esposa se ele não a encontrar pura. Ele tem, olha só, ele tem direito de repudiar a esposa. Agora o problema não é esse. Vamos lá, ele vai lá, tem a noite de núpcia dele e vê que a mulher não é virgem. Aí ele fala, meu Deus, eu lutei para ter uma mulher boa, virgem, pura, e uma mulher que veio prostituída para mim. Que absurdo, né? Aí a lei mosaica diz o seguinte, que ele tem direito de infamá-la. O nome da lei é o direito de infâmia. O que é infamar? É pegar a menina e falar assim, ó, diante de todo mundo, ó, essa menina aqui, ela não é mais virgem, eu tomei ela por casada, esperei ela um ano, me guardei para ela um ano, quando eu fui procurá-la, ela não era mais virgem. Agora a pergunta é, sabe o que acontecia se fosse mentira essa história? Se essa história fosse mentira, o José tinha que pagar para o pai da Maria uma multa. Porque o pai, quando entrega a filha com a garantia de que ela foi bem criada. É uma moça para casar. Se ele está infamando, quer dizer que está descreditando a palavra do pai. Aí vão provar que ela era virgem de fato,
O que ele tem que fazer? Ele tem que pagar um valor, uma indenização para o pai da menina. E um detalhe, aconteça o que acontecer, ele não pode nunca mais largar essa menina. Mesmo que ele não goste dela. Ele não pode nunca mais largar a mulher. Agora, esse preço parece ser caro, não parece? Parece ser caro. Mas é mais caro ainda quando você olha o ponto de vista da mulher. Se esse homem, usando o seu direito de infamar a esposa, falar assim, ela não é mais virgem, ela vai ser levada para o sacerdote, que vão examinar ela, né? E se o sacerdote, de fato, atestar que ela não é virgem, sabe o que acontece com essa menina? O que acontece? Ela é apedrejada. Agora pense bem, olha a coragem de Maria. Ela se vê grávida do Espírito Santo, ela não conheceu o varão, ela chega no marido dela, ela não chega no pai, na mãe, que é a pessoa que a gente tem conforto para contar as coisas, né? Eu, quando aprontava alguma coisa, eu contava para minha mãe. Né? Ah, mãe, aprontei tal coisa, né? Nunca dava nem para meu pai, porque meu pai era mais bravo, eu contava para minha mãe. Agora olha a coragem dela. Já pensou você chegar no seu marido, que você tá noivo, e falar, eu tô grávida. Aí o cara vai perguntar assim, de quem você tá grávida? Aí ele pensa que é de alguém da rua, da aldeia, do Espírito Santo, ele vai olhar para você. Mulher, você tá louca. Olha a coragem de Maria. E a Maria sabia o que poderia acontecer com ela. Por quê? Se ele não fosse um homem justo, o que ia acontecer? Ela ia, exatamente ela, fazendo esse ato, ele já ia acusá-la e ela seria imediatamente apedrejada. Aleluia. Agora a pergunta é, quem é que ela tinha na barriga? Olha a tentativa do diabo de já destruir Jesus dentro da barriga dela. Olha quem está sendo perseguido aqui. Aleluia! Vocês estão vendo aqui? Olha quem começou a sofrer aqui. Jesus Cristo nem nasceu e já está sendo perseguido. Verdade. Já está sofrendo. O diabo já está querendo matar ele lá dentro. É verdade. Agora a Bíblia diz um detalhe interessante. A Bíblia diz, José era um homem justo. Agora, olha só a dignidade de José. O que acontecia? E a Bíblia diz, e por não querer infamá-la, ou seja, sem querer usar o direito dele, o que José faz? Ele vai embora. Sabe o que José está fazendo, queridos? José está assumindo um risco terrível. Porque um homem bom, ele jamais pode abandonar a esposa. Ele não pode, segundo a lei judaica, ele não podia abandonar a esposa. Se esse homem fosse pego, Gilberto, meu marido fugiu, vamos atrás dele. Se esse homem fosse pego, rapaz, como é que eu posso dizer? Que nem meu pai falava, esse homem ia tomar uma camaçada de pau. Ia ser linchado, né? Ia ser linchado, porque esse homem desonrou uma moça de uma casa boa. Aleluia. Agora, ele, não querendo infamar a menina, ele assumiu para si a responsabilidade. E, em vez de apontar ela para o povo e falar, olha que ela me traiu, ela se prostituiu, ela não era virgem. Ele, mesmo você acha que ele acreditou que ela estava grávida do Espírito Santo? Você acha que ele acreditou? Se chegasse sua filha e você e falasse, eu estou grávida do Espírito Santo, você acreditaria? Imagina um cara que nem te conhece. O José nem conhecia a Maria. Imagina. Agora ele era justo, não era justo? Ele abriu mão do direito dele de infamar. E o que ele fez? Olha, para você não ser apedrejada, eu vou tomar para mim a culpa. Aleluia. A culpa vai ser minha. E eu vou embora. Irmão, é maravilhoso. Sabe por que aconteceu isso? Lembra no início dessa palavra aqui que eu falei para os irmãos que a Maria teve a sua experiência com Cristo ali, com Deus, a sua experiência sobrenatural? Irmã, por mais que eu ouça o seu testemunho, irmã Maria Pinheiro, eu vi a minha Maria Pinheiro orar, lutar aqui pela vida da Dina, por exemplo. É algo maravilhoso. Não foi uma luta perdida, nada se perdeu. Ganhou-se. Mas eu vi a luta da irmã Maria junto com a Miriam, junto com a família. Né? E eu via tantas outras lutas e tantos testemunhos que eu ouvi a irmã Maria Pinheiro, por exemplo, irmã Heloísa e tantos outros irmãos entregarem ali, que eu falo, meu Deus, os trabalhos nos lares têm me feito mudar muito dos meus conceitos. Glória a Jesus. Muitos dos meus conceitos. Sabe por quê? Porque eu tenho ido em casas, irmãos, de pessoas que me fazem ver que minha vida é boa. Eu estava saindo com o Valdemar na casa de um determinado irmão, só fomos nós dois. A irmã tem um problema com um filho deficiente, uma casa muito simples, pequena, apertada, de alguém que de fato deve ter uma renda bem curta, bem pequena, contada. Simples a vida da irmã. O filho ainda é doente. A irmã contou tanta coisa para mim, no final eu olhei para a casa da irmã, tem uma composta. Falei, irmã, por que você comporta aqui na tua casa, irmã? Aí ela falou, porque aqui alaga. Além da vida da irmã ser difícil, a casa ainda alaga. Sabe? E eu pensei comigo assim, meu Deus, é estranho a gente reclamar da vida e das nossas lutas quando eu vou na casa de pessoas cristianas, irmã Luísa, que às vezes oram a Deus
e choram e pedem a Deus para ter a minha vida. Tem pessoas que oram, queridos, para estar na tua condição. De tão grande é a luta dessa pessoa. Aleluia. Tem gente que ora, Deus me dá uma vida igual a do Rômulo. E eu oro para Deus, Deus me tira dessa vida. Meu Deus. Tão grande é o sofrimento dessas pessoas. Pessoas, irmãos, que se eu estivesse no lugar dela, talvez eu não aguentasse a luta que ela está lutando, que ela está sofrendo. Mas Deus conhece os seus soldados, né? Deus conhece os seus soldados. Agora a Bíblia diz o seguinte, que ele, o José, vai abandonar a Maria. Vai abandonar. Olha o que o texto diz, acompanhe comigo, irmãos. Dá uma olhada comigo aqui. Versículo 20. Aleluia. Eu vou ler o 18 de novo, 19, tá? Então José, seu marido, como não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Por que secretamente? Porque se ele fosse pego, você sabe o que acontecia com ele, né? Então ele fugiu secretamente. Olha o que o texto diz, versículo 20. Acompanhe comigo, irmãos. E ele, projetando isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Queridos, presta atenção aqui. Presta atenção que o negócio aqui é profundo. Lembra que eu falei das suas experiências, Maria? As suas experiências me inspiram. Irmã Luiz, as suas experiências me inspiram. Me dão força para lutar. Mas eu não sei viver a sua experiência. Eu não sei qual é a tua luta. Eu não sei viver a tua luta. Eu não sei qual é a tua experiência com Deus. Eu não posso dizer como viver a tua experiência com Deus. Porque cada um trilha o seu caminho. Para eu ter minha experiência, minha vivência com Deus, Cristiano, eu tenho que ter minhas próprias experiências com Ele. Eu não posso usar a tua experiência para mim. Eu que tenho que ter a minha própria experiência com Ele. Maria contou para ele, um anjo me visitou aqui, Deus me visitou, o Espírito Santo me cobriu e eu engravidei. É uma experiência sobrenatural, é impressionante, mas não serve para o José. Ele não viveu, ele não viu. Agora o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que José vai ter a experiência dele. Por quê? Porque tanto quanto Maria que teve uma visitação sobrenatural, a Bíblia diz que José vai dormir e em sonho. Aleluia. Oh Deus amado. Aleluia, glória a Deus. Em sonho, chega um anjo para ele e confirma a palavra que Maria... Deixa a Bíblia falar, né, irmãos? Acompanhe comigo aqui. Olha o texto. Versículo 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, olha como o anjo confirma a história de Maria. José, filho de Davi, não temas receber a Maria por tua mulher, porque o ser que está dentro dela sendo gerado... Aleluia. Meu Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, né, irmão? Glória a Deus. Agora ele está tendo a experiência dele. É ele com Cristo andando na luta. É que nem o que a irmã cantou. Quando a gente estiver na batalha, eu não peço... Eu mesmo, irmãos, há muito tempo eu não oro por mim. Há muito tempo eu não oro por mim. Muito tempo. Na verdade, a oração que eu faço por mim é uma só. Senhor, não me poupe de nada. Se tiver uma doença, que eu tenha. Se eu tiver que sofrer o desamparo, o desemprego, o desapego, que sofra. Se eu tiver que morrer, que eu morra. A única coisa que eu oro é o Senhor. O único motivo pelo qual eu oro é o Senhor. É uma só oração que eu faço. Senhor, mas quando eu estiver no vale da sombra da morte, esteja comigo. Senhor. Aleluia. Essa é a única oração que eu faço. Não me poupe do vale da sombra da morte. É verdade. Mas esteja comigo. Porque o meu prazer é sofrer ao teu lado. É verdade. Eu não posso pedir para o meu mestre que sofreu tanto. Senhor, não deixa eu sofrer. Gente, ele é meu mestre. E ele falou, o mestre, o servo não é maior que o mestre. Eu não posso pedir para não sofrer. Eu tenho que pedir para sofrer com Cristo. Esteja comigo, Senhor. Quando tudo der errado, quando o mundo inteiro cai ao meu redor, esteja comigo. Esteja comigo. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, desde o início, já foi perseguido. Aí a Bíblia diz, eu vou aqui resumir a história, a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, o que aconteceu? O diabo não conseguiu matar Jesus aqui, ó, no ventre de Maria, não é verdade? Não conseguiu. Mas o diabo desistiu? Não. Não, por quê? Porque assim que Jesus nasceu, o que é que aconteceu? O endemoniado, o Herodes, falou assim, o quê? Nasceu o Salvador? Pega todos os meninos aí de 2 anos para baixo e manda matar. Ai, irmão. Jesus já começou sofrendo, meu irmão. Desde criança. Nunca foi Aleluia. poupado. Teve que fugir ainda, beber, para escapar. Só voltou quando Herodes morreu. Verdade. E até na morte, aliás, para você ter uma ideia, irmão, de como o diabo persegue Jesus, até depois de morto, foi perseguido. Verdade. Vamos dar uma olhadinha comigo? Abra lá no último capítulo de Mateus para a gente finalizar. O último capítulo de Mateus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Acompanhe comigo. Irmãos, acharam aí? Jesus já foi morto, já estava na cruz, já foi pendurado, já estava dentro do sepulcro.
Olha só, Miriam, que absurdo. Aleluia. Já está dentro do sepulcro. E o diabo lá atrás de Jesus. Glória a Jesus. Irmão, o negócio não é fácil. Não. Aleluia. Olha o texto, acompanhe comigo, querido. Glória a Deus. Mateus capítulo 28, os irmãos acompanhem comigo aí, por favor. Os irmãos acharem lá a partir do versículo 11. Mateus 28, 11. Os irmãos encontraram, digam amém. Amém. E prestem atenção em mim aqui, não prestem no pastor Gilberto, não prestem aqui, na palavra, tá bom? O pastor Gilberto está tratando dos assuntos ali. Os irmãos ouviram aí? Versículo 11, acompanhem comigo aqui. Olha só como Jesus foi perseguido. Aleluia. Cuidado. Olha aqui, ó, o diabo perseguindo. Misericórdia. O diabo não para, não. O diabo não para, não. 28, versículo 11. Segura pra mim, Miriam, por favor. 28, versículo 11. O texto diz assim: E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Do que o texto está falando? Prenderam Jesus lá com a pedra, cimentaram a pedra, colocaram lá dentro, colocaram uma guarda para cuidar de Jesus. Só que a Bíblia diz que uma vez mais um anjo do céu desceu e aquelas pessoas caíram por terra. Aqueles soldados caíram por terra. Aí o anjo virou, tirou a pedra e Jesus ressurreto saiu de lá de dentro. Glória a Deus. Certo? Aleluia, E glória a foi Deus. pro jardim. O túmulo estava vazio. Aí esses homens chegaram nos sacerdotes agora e contaram exatamente o que aconteceu. Pregaram o evangelho para os sacerdotes. Olha, ele ressuscitou. Vieram, Aleluia, Jesus. ele sumiu, não está mais lá. Só que os sacerdotes não queriam trazer isso para o povo, porque tem muita gente que impede o evangelho de ser pregado, tá certo? Então fizeram uma maracutaia com eles aqui, para que eles não contassem o que de fato aconteceu. Olha o texto, acompanhe comigo aqui, para difamar Jesus. Olha o texto aqui, irmãos, acompanhe comigo. Versículo 12. E congregados, ou seja, e os soldados, juntamente com os sacerdotes, fizeram acordo, né? Congregados os soldados com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram dinheiro àqueles soldados e ordenaram eles a falar. Dizei vocês, vieram à noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Não era para falar que Jesus ressuscitou, é para falar que eles dormiram e roubaram o corpo dele. Não é assim que muita gente fala hoje? Ah, eu creio em Jesus que ele ressuscitou. Que Jesus não existe não, rapaz. Jesus é uma lenda. Jesus, você acha que se alguém morre, ressuscita? Mentira. Não é assim que falam? Essa mentira até hoje está em pé. Né? Por quê? Porque um dia contaram essa história aqui. Agora vamos colocar essa história à prova, à análise. Olha o que é a história, olha que história absurda que eles contaram aqui, irmão Joaquim. Eles ordenaram aos soldados, dizem isso aqui, olha o que os soldados deviam dizer. Dizei, versículo 13, dizei, vieram à noite os discípulos dele e dormindo nós, eles o levaram, o furtaram. Vamos analisar esse texto aqui. Primeiro, esses homens, qual era a função desses homens que estavam ali guardando Jesus? Eles eram o quê? Eles eram guardas, não era? Eles eram vigias, não era? A pergunta é, irmão Joaquim, quem aqui é vigilante? Vamos lá. Eu ia falar pra você. Vigilante dorme? Dá um cochilo. Ué, você é vigilante, né? Só cochila, não Mas eu dorme falo não. assim, tu é vigilante. Não, é pra né, dormir, mas dá um vigilante, cochilo, assim. pode dormir? Não. E se dormir, o que acontece? É Agora mentira. você chegaria no... Agora repara, ó. Ouçam aqui, irmãos, atenção. Atenção aqui. Se o Cristiano é vigilante, dorme no posto, você pode chegar no seu chefe e falar assim, eu dormi? Como é que esse homem fala que dormiram? Outro sim. Se de fato esses homens estavam dormindo, como é que eles sabem que os discípulos foram lá e roubaram se eles estavam dormindo? Você vê que essa mentira não suporta a análise mais simples. Primeiro, eu sou soldado, eu sou um guarda, eu não posso dormir, já está errado. Diz que dormiu, não, já está errado. E se estava dormindo mesmo, se eu estou dormindo, aqui, ó, como é que eu vou saber quem entrou e quem levou? Irmãos, isso não tem sentido. Não tem sentido. Mas Jesus, mesmo depois de morto, continuou a ser perseguido. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz, acompanhe comigo. Versículo 13. E disse, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E, se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós persuadiremos e poremos vocês em segurança. E eles, recebendo dinheiro, ou seja, suborno, fizeram do jeito que foram instruídos. E foi divulgado essa palavra em todos os lugares entre os judeus até o dia de hoje. Meu Deus. Até o dia de hoje o nome de Jesus é perseguido. Até o dia de hoje colocam em questão se ele existiu, se ele sofreu, se ele morreu, se ele de fato Aleluia. ressuscitou. Mas quem aqui acredita que ele ressuscitou? Glória. Glória a Jesus. Aleluia. E quem aqui está preparado para sofrer com Cristo? Meu Deus. Irmão, se não pouparam Jesus Cristo nem depois de morto, vão poupar você, meu irmão? Então vamos sofrer, meu irmão.
Vamos correr atrás do prêmio que nos está separado. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque no final de tudo isso a Bíblia diz: haverá uma coroa de glória. Glória a Deus. Glória. E todo esse sofrimento será levado em consideração naquele dia. E o Senhor falará para você assim: ó servo bom e fiel. Aleluia. Tu que sofreu. Vem comigo. Entra no gozo do teu Senhor. Glória a Deus. E aí, só aí, irmão Joaquim, só aí a gente descansa. Aqui tem descanso não, meu irmão. Vamos sofrer. Vamos cair para cima. Deus seja louvado. Obrigado. Aleluia. Né? Glória a Deus. Maravilha, Deus né? seja Boa louvado. palavra, que Deus abençoe o nosso irmão Rômulo, né? Continua abençoando ele, abrindo essa mente dele, né? Deus seja louvado. Para que ele possa sempre ter uma palavra para expressar no meio. Aleluia. Irmãos, glória a Deus, né? Terminando, colocando uma vírgula, né? Mas para finalizar, eu gostaria de ver essa dupla cantando aqui, que é uma dupla maravilhosa. Eita,